Então, nós estamos aqui no módulo 7, aula 3, continuando a falar sobre passos para evitar a procrastinação. E agora eu estava falando sobre foco, planejamento, foco. Então, a gente foca, percebe ali qual é a prioridade, qual é o valor, qual é a crença na sua vida. E depois disso a gente vai para o planejamento. E como é o planejamento? Deixa eu pegar aqui a minha agenda. Planejamento é algo muito pessoal. E o que funciona para mim, eu já aprendi várias formas de fazer planejamento. E o que funciona para mim é o seguinte: eu tenho um planner, né? E eu coloco por hora. Mesmo sabendo que a tarefa não vai talvez ser realizada exatamente naquela hora. Eu coloco, né, vamos lá, 5 da manhã, acordar. É todo dia que eu consigo acordar às 5 da manhã? Não, mas eu tenho uma intenção. Eu tenho uma intenção de sempre estar acordando. E quanto mais eu escrevo, mais eu me comprometo, mais eu realmente consigo acordar naquela hora. Então, a primeira coisa do dia é a conexão com Deus, né? Então, assim, de 5 horas, conexão com Deus. É uma palavra simples, entendeu? Você precisa botar 1 hora, 5 da manhã, o que fizer sentido para você. Veja assim no melhor dia da sua vida, qual o horário que você quer acordar, que você acha que você precisa acordar. Qual é o horário que faz mais sentido para você? Determina aí qual é o horário que faz sentido para você. E o ideal é que você acorde esse horário de domingo a domingo, porque isso gera mais resultado. Você pode abrir mão de acordar esse horário no final de semana? Pode, é uma escolha sua. Agora eu te digo, o resultado muito provavelmente vai ser inferior. Eu recomendo você acordar sempre no mesmo horário. Tudo que você conseguir fazer de forma mais padronizada possível será melhor para o seu cérebro, porque ele vai gastar menos energia. Então, você fez o foco, viu aquelas 3 áreas, 2 ou 1 que você vai dar foco, aí você planejou as suas ações. Então, você precisa agora ampliar um pouco mais, tá? Aquelas ações. E onde que eu vou inserir aquelas ações nos meus horários? Aí você vai, já que eu vou ter que fazer isso, vou fazer meu planejamento do dia. O ideal é que seja no dia anterior. E quando você já tiver craque em fazer no dia anterior, faça o semanal. Faça a sua agenda semanal. E antes da semanal, pode ser que você precise fazer de 3 em 3 dias. Aí é com você. O que vai fluir melhor para você? Se é a semanal, se é de 3, 4 dias. Se você vai fazer planejamento no final de semana ou não. Eu recomendo que faça. Então tá, então você vai fechar os seus horários, assim. 5 horas em regra, é isso. Tudo que for mais fácil para o seu cérebro. Eu preciso de coisas fáceis. Se for uma coisa muito com horário quebrado, eu já tentei fazer isso, pra mim não fluiu. Então eu sempre boto o horário o mais certo possível. Então 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Desde o horário que você levanta até o horário que você vai dormir. Então, assim, 5 horas da manhã. A minha intenção é sempre acordar às 5, mas pode ser que eu acorde 5h15, 5h30, 5h40, 5h45. Mas a intenção tá lá no papel e eu vou estar sempre blindando para dar o meu melhor para acordar aquele horário. Às 6 horas, estudar. 7 horas, exercício. Às 8 horas, café da manhã em família. Então, assim, uma prioridade família. Então, eu tô me esforçando para tomar café da manhã em família. Só que a Giovana às vezes tem aula num horário, às vezes é aula em outro. O horário do Marcos também é flexível. E muitas vezes também eu tenho atendimento de manhã. Mas o meu horário de trabalho é à tarde. Eu atendo à noite também. Mas tudo que eu puder fazer à tarde em relação a trabalho vai ser à tarde. Tem lá os horários.
é de 1 às 2, 2 às 3. Aí 3 é um intervalo. Aí eu volto 4 horas, porque nesse intervalo eu dou uma atenção para minha filha, dou uma atenção para o meu marido, que está trabalhando em casa, né? Então, é aquele horário que a gente tem para ficar em família durante a tarde. Então, eu separei um tempo em família de manhã, no café da manhã, um tempo de família à tarde, ali num lanche, né? Vamos dizer assim, um intervalo. Também nesse intervalo é o tempo que eu tenho para ver a rede. Eu botei 2 horários para eu ver a rede somente. Então você precisa ter um horário específico para ver sua rede. Não fique olhando o WhatsApp todas as horas e entrando no Instagram. Então eu tenho esse horário. Então eu tenho horário blindado de trabalho, tenho horário blindado em regra da janta. Pode ser que às vezes atrase, às vezes fique mais tarde? Pode. Mas a regra é ser naquele horário. Então tenha a regra e assim se esforce ao máximo para não fugir da regra. Só que você se esforçar ao máximo, mas você precisa ser flexível. Se você não for flexível, vai dar ruim. Seja o máximo que você conseguir ser regrado, porém seja flexível e não encha a sua agenda de muitas coisas. O meu conselho é colocar uma tarefa por hora, entendeu? E as coisas que demoram menos, você vai assim, tudo que você puder adiantar, você adianta. Aí, às vezes, chega meio-dia, assim, tudo que eu tinha para fazer até meio-dia, eu acabei 11 horas, então eu vou poder fazer outra coisa. De repente, quando eu consigo, né, os dias que eu consigo acordar às 5, eu separo algum momento ali para descansar, entendeu? Descansar mais. Seja dormindo, seja dando uma relaxada maior, assim, falando com Deus. Então você precisa ver coisas que façam sentido para você. E o quanto mais fácil ser seguido. Se você fizer um planejamento doido, maluco, você provavelmente não vai conseguir cumprir e vai ficar frustrado. Então, não fique fazendo horário muito fechado, né? Tem um cliente, tem alguma coisa naquele horário, blinda ele, já coloca lá na agenda, né? Tem um médico marcado, tenta ver, assim, os horários. Nem sempre é possível, mas, assim, vou marcar médico só na terça e na quarta, ou na quinta e na sexta. Priorizar, entendeu? O ideal, de repente, o que eu aprendi é que no início da semana a gente deve priorizar tudo aquilo que é muito importante. Então, assim, a sua agenda, de repente, marcar médico, quinta e sexta. Aqui em casa, sábado é dia de organização e lazer. Então, sempre, se for pro lazer, a gente vai pro lazer. Mas no dia que não tiver lazer, vamos dizer assim, algo externo, vai ser organização. É organizar um armário, organizar uma coisa maior, né? Porque o que a gente aprende também, que dica de organização, é o seguinte: a gente tem que organizar uma gaveta por dia, porque aí não vai acumular. Então, essa é a dica de planejamento. Eu pretendo ainda falar mais sobre isso, mas dentro desse momento é o suficiente. Então, assim, a gente precisa ter o foco, achar as prioridades que estejam de acordo com nossos valores, com as nossas crenças. Aí a gente achou isso? Tá. Quais são as ações que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que fazer X, Y, Z. Então, eu vou aproveitar a oportunidade de já fazer meu planejamento do dia seguinte, e se possível até dos outros dias também, e já vai colocando as ações. Ah, nesse horário aqui que eu vou desempenhar essa ação. Aí você já anota, de repente não no planner, mas você pode botar, né, porque aqui o planner não uso para rotina diária. E para rotina diária, eu pego um outro caderninho. E você precisa saber a sua lógica. Assim, o diário, meu diário tá aqui, que aí eu faço devocional, é aqui que tá meu devocional, é aqui que tá meus insights, aqui que de repente eu boto alguma meta, algum objetivo, e depois eu passo para agenda, depois eu passo também para o outro caderno. Eu tenho um caderno que é o caderno de estudo, esse aqui é o caderno de estudo. Vou botando tudo aqui que eu aprendo, que eu estudo, vou botando nesse cadernão. O caderninho é devocional, é as tarefas específicas. Aqui estão os horários no planner. No meu caderninho tá o que eu vou fazer, as ações. A ação tá aqui, entendeu?
Ali tá assim, algum cliente que já tá marcado, aí bota ali no planner. Mas tudo assim que é mais de ação, tá aqui. Ação, meta, boto aqui, depois eu passo para um lugar, para outro lugar, para algum lugar que eu possa ver, visualizar. Aqui tem algumas coisas que coloco, minha missão, né? Tem algumas coisas escritas, coisas que são importantes. Vai botando um post-it e cola aí na parede. Só que você precisa ver, né? Todos os dias, não é só para enfeitar a parede, porque às vezes a gente coloca, eu falo até por mim que eu tô melhorando isso. Tem coisa que tá ali na parede que você coloca e você mesmo não lê. Então, se você colocar, é para ler, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para a quarta. Toda tarefa precisa ter uma intenção e assim avaliar se será feita ou não. Vou dar um exemplo pessoal. Sábado eu arrumei o armário da minha filha. Qual foi a intenção de arrumar o armário da minha filha? É organizar melhor os brinquedos, jogos, doações, né? Fazer realmente uma limpa nessa parte mais de brinquedo, para ter jogos que eu possa jogar com ela, que o pai possa jogar com ela, que os amigos possam jogar e até as bonecas, dar uma organizada naquilo que ela quer, naquilo que ela não quer, porque ela está mudando de faixa etária, né? Tem coisas que ela não quer mais. Então, junto com ela, a gente viu isso. Mas qual era o meu propósito? Meu propósito era arrumar armário? Não, meu propósito não era arrumar armário. Meu propósito é ter tempo de qualidade com a minha filha. E como que eu consegui isso? É vendo qual jogo que eu vou jogar com ela e quando que eu vou jogar com ela. Entendeu? Então, tudo que você for fazer tem um propósito. Ah, eu vou lavar a louça. Lavar a louça? Mas qual a intenção de lavar a louça? É que está com a casa arrumada, que quando a casa está arrumada, você fica mais leve, a casa fica mais leve, todo mundo fica mais feliz, porque não está bagunçado, todo mundo gosta de um lugar organizado. Então, esse é o propósito. Então, que cada tarefa você consiga enxergar o propósito, porque senão fica muito enfadonho. Quando você consegue enxergar o propósito, por que você cozinha, por que lava a louça, por que você faz aquilo que você faz, aquilo parece que te dá uma alegria, te dá uma gratidão. Poxa, eu não estou fazendo coisas aleatórias na minha vida, eu estou fazendo coisas com propósito de cuidar bem da minha família, com propósito de cuidar bem do meu trabalho, porque o meu trabalho tem valor, porque eu ajudo pessoas, eu não estou ali só pensando em mim mesma. Então, quando você consegue enxergar o propósito em cada tarefa, aquilo gera valor tanto na tarefa quanto em você que está fazendo a tarefa. E todos na casa vão estar sendo ali, e na casa, e as pessoas que são servidas através do seu trabalho vão estar te agradecendo. Então, aí a quarta, né? Primeiro, ó, vamos lá, vamos repetir aí. Autorresponsabilidade. Segundo, primeiro passo para sair da procrastinação, autorresponsabilidade. Segundo, saia da mentira. Terceiro, foco, planejamento, foco. Isso que eu chamo assim, é o micro, macro, micro, né? Quarto, toda tarefa precisa ter uma intenção. Quando você vê que aquela tarefa não tem propósito naquele momento, você simplesmente risca ela da sua agenda ou bota para depois, né? Bota num dia que você está com menos tarefas, né? Então, você tá sempre avaliando se essa tarefa precisa ser feita ou não. Se ela está de acordo com o meu propósito e com a minha prioridade. Lembra aí da área que você está priorizando. Então, assim, as tarefas que direto ou indiretamente não tem a ver com a área que você está priorizando, você tem que pensar se realmente é necessário. Você precisa saber se a tarefa é importante, urgente ou circunstancial. A tarefa que é circunstancial é aquela que não precisa ser feita naquele momento. E são tarefas que muitas vezes roubam seu tempo. É ver o WhatsApp, grupo que não tem nada a ver. O grupo que não tem nada a ver, você vai lá, arquiva ele. Ou então você pode sair do grupo, né? Você também pode não ler as mensagens, você apagar as mensagens.
Então, existem opções. Você precisa saber fazer a gestão, né? Das suas atividades, suas tarefas. Naquele dia foi mais corrido, tira na tua carne, entendeu? Assim, o seu prazer, né? De estar aí, às vezes, na rede social, na televisão. Então, num dia mais corrido, você tem que abrir mão daquilo que é circunstancial, que não vai te gerar nenhum valor futuro. Tá tudo bem se você não vê as suas redes sociais, assim, você precisa cuidar bem da sua vida, da sua família, dos seus amigos, né? Assim, algo que não é tão importante pode ficar para depois. Se você não é líder daquele grupo, do WhatsApp, ele pode ficar para depois. Por que que não pode? Porque se for algo urgente, importante, as pessoas têm que te ligar, né? Ou falar no pessoal, né? Então, agora o 5. O 5 é o seguinte: as suas prioridades precisam virar objetivos. E os seus objetivos precisam virar hábitos. O que é prioridade? Vou dar um exemplo: a saúde. A sua saúde, como que você pode criar um objetivo a partir de uma prioridade? Então, eu tenho objetivo neste mês, né? Imagina que você priorizou, focou a saúde. Então, nesse mês, eu me comprometo a ir nos médicos que eu preciso ir, a voltar ou ser mais contínuo no exercício físico e vou estar mais atenta à minha alimentação. Vou me alimentar melhor esse mês. Ou se faz mais sentido para você, para sempre, né? Então, assim, na verdade, você botou aquele objetivo mensal, vamos dizer, para aquele mês ou para aquela semana. Aí tá, aí você fez, você cumpriu aquilo durante aquele mês, aí você vai pensar no final daquele mês assim: será que isso precisa se tornar um hábito? Isso é muito importante? Então você já pode, assim, vai virar um hábito. Então, assim, por exemplo, tem médico que tem que ir de 6 em 6 meses, tem médico que tem que ir de ano em ano. Então você já vai, de alguma forma, ali colocar na sua agenda. Hoje, seja do celular, seja a real, assim, quando que você tem que ligar pro médico, né? Daqui a 6 meses, daqui a um ano. Você já tem que ter isso anotado em algum lugar, nem que seja na capa da sua agenda, entendeu? Coloca ali, ó, fazer, né, os exames ginecológicos. Vai ser que mês? Qual mês que você vai fazer isso? Uma vez por ano. Ir ao dentista uma vez por ano. Qual é o mês que é o mês do dentista? Você pode botar, de repente, janeiro é mês de sei lá o que, fevereiro é mês de não sei o que lá. Então você tem que arranjar sua estratégia. Ou nas férias você vai fazer tudo. Você precisa organizar, entendeu? Estou dando a área aqui da saúde. Você tem que pensar aí qual área que você está focando. Gerar novos hábitos precisa de disciplina e perseverança. Então, assim, a disciplina e a perseverança, elas precisam ser constantes na sua vida. E a constância. Disciplina, perseverança e constância. Disciplina, perseverança e constância. É a disciplina que vai gerar a liberdade que você sempre sonhou. Não adianta que a liberdade, se você viver uma vida desregulada, você nunca vai ter liberdade. Então, para ter liberdade, você precisa de disciplina. E, além disso, você precisa andar com pessoas que têm o mesmo propósito. Não adianta, se você quer emagrecer e só caminha com pessoas que comem todo tipo de besteira, é muito difícil que você consiga emagrecer. Né? A não ser que você realmente... se você convive com X pessoas que se alimentam mal, você precisa ali ter um nutricionista, você precisa realmente, né, se a sua família se alimenta mal, sua parentela, você precisa se conectar com um nutricionista, com personal, e assim, você não precisa ter dinheiro para isso, tenta pensar em alguém que você sabe que entenda melhor de nutrição para te auxiliar, até de forma gratuita, você faz troca de serviço, né, você precisa ser criativo. E não dá desculpa, não tenho dinheiro. Você tem que realmente pensar no que você realmente pode fazer para mudar de hábito. Durante um tempo, aí, se afastar um pouco das pessoas que realmente se alimentam mal. Não que você vai abandonar seus amigos, mas você, quem sabe até você influenciar eles, né? Então você precisa andar com pessoas que têm o mesmo propósito que você.
Você pode criar um grupo, né? Tudo que eu tô falando aqui com você pode multiplicar na vida de alguém. E essas pessoas serem as pessoas que você está ajudando, e de alguma forma elas vão te ajudar também a caminhar nessa mentalidade superior, vamos dizer assim. Além disso, as suas tarefas, as suas ações precisam ser leves e suaves. Precisa estar bem ajustado, né? Assim, você não pode pegar um peso muito pesado, porque você senão não vai conseguir ser constante. Por exemplo, fazer uma série de 15. Uma, duas, né? Vai chegar na quarta, você vai estar assim... Aí não vai ser bom. Então, assim, você precisa de algo que seja leve, suave, mas que você aguente a repetição. Porque a repetição da ação é que vai dar resultado. Não é o peso da ação. Se você botar uma coisa muito difícil, você não vai fazer, né? Então, você precisa colocar uma coisa simples que você vá lá estar repetindo todo dia. Todo dia pega um pouquinho e você vai conseguir. Então, você precisa ajustar o seu ritmo, ajustar o seu peso. E, acima de tudo, que eu já falei até, não sei se foi nessa aula ou se foi no anterior, sobre a questão da paz. Quando a coisa estiver muito agitada, você precisa respirar fundo, você parar ali 5 minutos, para tudo que você está fazendo. Se estiver muito difícil, você para tudo e vai assim, vai se alinhar, porque quando a gente está muito agitado, a gente está desalinhado. Então você precisa se alinhar, você com você mesmo, você com o seu corpo. Então, assim, como você vai se alinhar com o seu corpo? É a respiração, né? Então, se alinha com o seu corpo, alinha suas emoções, pergunta para você mesmo: o que eu tô sentindo? Caramba, eu tô cansada. Imagina que você esteja cansada. Aí sua mente fala assim: você tá cansada. Na verdade, você vai falar... A mente fala assim: você tá cansada. Aí você vai perguntar: por que eu tô cansada? Tá cansada porque você parece que faz um monte de coisa, mas não tá dando o resultado que você queria. Aí seu marido brigou com você. Aí você ficou... Aí já não tava bem, ficou pior ainda. Aí você vai perguntar: mas o que eu preciso fazer nesse momento para me sentir melhor? Aí talvez seja dar uma pausa, vai tomar um café. Se você pode descansar, às vezes é deitar uns 10 minutos. Perdoar, né? Vamos dizer, fiquei chateado com meu marido, então vou perdoar, eu decido perdoar. Essa situação a gente vai estar conversando depois. Já, na verdade, já está sendo conversado, a gente já tem falado sobre isso. Então, entrega para Deus: ó Deus, eu já estou fazendo a minha parte, Ele também está fazendo até a dele. E vai dar tudo certo no final. Aí você pensa: o que eu preciso me conectar agora? O que eu preciso fazer? Dá uma relaxada, vai, de repente, ficar com a sua filha, vai, né? A resposta é muito pessoal. Às vezes a gente tá precisando relaxar um pouco mesmo. E às vezes não, às vezes vai pensar assim: tá ok, não, mas eu aguento. Eu vou terminar. Só que você tem que saber o seu limite. Tem hora que a gente força demais ali o limite e quando vê, já deu ruim mesmo. Você tá uma coisa meio... Quando você vê, você já virou quase um robozinho. Então você precisa saber se é hora de ajustar ou de afrouxar. Porque a gente precisa dessa paz. Agora a gente vai toda hora também parar pra ter paz, pra ter não sei o que? Não, filho. Tem hora que Deus fala: não, filho, continua, fica firme. E não existe resposta certa. Você precisa se conectar com Deus pra saber se naquele momento, mesmo ali o músculo tá doendo, tá tudo doendo, mas assim o Espírito Santo te fala: continua. Então aí você continua. Mas tem hora que você já tá continuando. E quanto mais você continua, parece que tá dando... Tá saindo todo lugar assim, ó. Tá dando ruim. Aí, querido, você precisa descansar. Aí descansa, já deu de conhecimento, já deu de aprendizagem. Vai descansar, vai relaxar, seja sozinho, seja com a família, seja comer alguma coisa, seja tomar um banho, seja
ir na janela, ver a vista, entendeu? Enfim, seja criativo aí na hora de relaxar. Você não é uma máquina, tá bom? Lembra disso. E respeite seu tempo. Então, é o just do it, né? Você precisa respeitar o seu tempo, agir, mas assim, não se cobre demais, né? Porque senão, pifa, pode dar um tilt na saúde, né? Então a gente também já falou, então vamos para o sétimo. O sétimo tem a ver com conhecimento. O conhecimento não vai te gerar resultado, tá? O que traz resultado é a aprendizagem. E o que é aprendizagem, Larissa? Aprendizagem é ação. E o que é ação, querido? Quando a gente age, a gente se torna sábio. Então é através da ação que vem a sabedoria, não é através do conhecimento. O conhecimento é o primeiro passo. Que bom que você está fazendo aqui a aula, mas isso não é suficiente. Se você não pegar o papel e fizer o que precisa ser feito, não vai ter resultado, não vai gerar o resultado, a transformação que você deseja. Então você precisa agir certo. Tem poder quem age, e quem age certo. E melhor ainda quando você age rápido. Tá bom? Esse é o sétimo passo para se libertar da procrastinação. E outro que a gente também já falou sobre, que é o oitavo passo, é a visualização. Faça sempre o exercício de visualizar aquilo que você quer. Porque naturalmente o nosso inconsciente muitas vezes já visualiza aquilo que a gente não quer. E é por isso que vem a ansiedade, muitas vezes o pânico, e muitas vezes a gente se apega ao passado. O seu passado, querido, não é o seu presente. O seu futuro é você quem constrói. Tudo que Deus poderia ter feito por você já foi feito. Agora é com você. Tá bom? Tchau!